Meus irmãos, hoje é quarta-feira e como ainda não será possível nós pessoalmente realizarmos o nosso culto de oração, então eu gostaria de, por aqui, compartilhar com os irmãos mais um devocional da Palavra de Deus. Meus irmãos, ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens dizendo que nós seremos vitoriosos. E eu queria dizer para os irmãos que nós não seremos vitoriosos. A palavra de Deus nos diz que nós já somos mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nesses dias também eu tenho recebido muitas mensagens baseadas no Salmo 91 para dizer que os crentes no Senhor Jesus estão protegidos do coronavírus, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Outros acrescentam que somente os crentes fiéis é que estarão protegidos contra esta doença. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Mas me respondam, meus irmãos, quem é que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e sob suas asas está seguro? Os filhos de Deus, os crentes no Senhor Jesus. É claro, irmãos, que tenho orado todos os dias para que Deus nos proteja a nós, as nossas famílias, a nossa igreja desta doença. Mas será, irmãos, que porque nós somos filhos de Deus, nós estamos imunes a esta doença? Será, irmãos, que porque nós somos filhos de Deus, nós não podemos contrair um câncer, por exemplo? Certamente você deve conhecer muitos casos de crentes, pastores, missionários e servos de Deus consagrados que adoeceram, sofreram e morreram. Mas o que será que a Bíblia tem a nos dizer a este respeito? Veja o que diz Hebreus 11, versos 32 ao 40. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E a estes, meus irmãos, nós poderíamos ainda acrescentar muitos outros relatos bíblicos. Por exemplo, nós poderíamos citar também Jó. O que foi que o próprio Deus disse acerca de Jó? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, e o que Deus permitiu-lhe acontecer? Nós conhecemos a história. Lembram de como foi o fim do precursor de Jesus, João Batista? O homem sobre quem Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Como foi o fim de João Batista aqui nesta terra, meus irmãos? Com sua cabeça servida numa bandeja. E quanto a Estevão, o primeiro diácono mencionado na Bíblia, homem cheio de fé e do Espírito Santo, alguém lembra como foi o seu fim? Apedrejado. E o que dizer do próprio Jesus, o Filho de Deus que nunca pecou? Da perspectiva humana, qual foi o seu fim? Onde fica o Salmo 91 nestes casos, meus irmãos? Será que o Salmo 91 não se cumpriu nem na vida do próprio Filho unigênito de Deus? Não parece ser uma contradição o Salmo 91 a estes acontecidos? Então, como entender esta aparente contradição? O problema, irmãos, é que a nossa visão é uma visão limitada, materialista e terrena. Vocês lembram Jesus dizendo que ele era o pão da vida? E as pessoas estavam pensando em quê? No pão de trigo. Jesus disse: vocês vêm a mim porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus disse que tinha água viva. E a mulher samaritana estava pensando em quê, meus irmãos? Na água do poço. Jesus, dá-me desta água para que eu não tenha mais que vir ao poço para buscá-la. Nós vemos as coisas de uma perspectiva física e momentânea, meus irmãos. Deus as vê de uma perspectiva espiritual e eterna. Irmãos, a decapitação de João não foi o seu fim. O apedrejamento de Estevão não foi o seu fim. A cruz não foi o fim de Jesus. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, João Batista também é vencedor. Estevão é vencedor. E nós também, irmãos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas e quanto ao cumprimento do Salmo 91? Ah, meus irmãos, com certeza, Deus o cumprirá integralmente. Jesus disse aos que o buscavam pelo pão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E a mulher samaritana, ele disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No livro de Apocalipse, Jesus promete: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, sim, teremos o completo cumprimento do Salmo 91. E como disse o apóstolo Paulo, e habitaremos para sempre com o Senhor. E como disse Jesus no Apocalipse, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor,
porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, verso 4. Agora, quanto, porém, aos que rejeitaram a Cristo Jesus, ele diz: a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meu amigo, se arrependa e entregue a sua vida a Jesus, não para escapar do coronavírus, mas para escapar do inferno. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, versos 14 e 16. Amém, meus irmãos, e que Deus nos abençoe.